descobri que o nosso relógio ali está 10 minutos adiantado, então posso pregar 10 minutos a mais do que eu tenho pregado. É fantástico isso, né? O pessoal já aumentou lá para me enganar, mas agora eu descobri. Então... Muito bem. Amados, como falei semana passada, nós vamos começar a falar um pouco nossos próximos encontros sobre avivamento. E hoje eu quero dar uma pequena introdução e no mês de fevereiro praticamente estaremos pregando sobre esse tema. Tá? Vamos falar um pouquinho hoje do que é. Talvez na próxima oportunidade a gente fale aqui do que não é, né? Mas nós queremos que você entenda um pouquinho mais. A nossa intenção é que você entenda e deseje, né? Deseje ser avivado. Na minha geração, não que eu seja velho, tá certo? Mas na minha geração, avivamento tinha conotação de bater palmas. Alguém é dessa geração aí, não? Tá aí, tá vendo? Tem alguns aí, conterrâneos aí. Então, a nossa igreja não batia palma. A gente até brincava que a casa do pastor tinha 3 campainhas, né? Porque se falhasse uma, podia apertar mais outras 2, só para não precisar bater palma, chamar o pastor. Né? Então, não podia bater palma. Aquilo ali é instrumento do diabo. Aquilo ali, graças a Deus não temos guitarra aqui, porque também seria. Mas sou daquela geração que essas coisas eram instrumentos, né? Não que o violino, que era considerado um instrumento sacro nas igrejas onde eu passei, não que eles se esqueceram da história, que aquilo era um instrumento boêmio, né? Não, nada a ver, mas isso aí. Mas bateria, guitarra, essas coisas, tudo era do capeta. E eu sou dessa geração, então as igrejas que tinham esse tipo de abertura eram consideradas igrejas mais avivadas. Eles batiam palma, o pastor não precisava pregar de terno e gravata, né? Já tinha os instrumentos, tinha os músicos. Por uma fase, década de 90, alguns nem tinham nascido ainda, o nome igreja era quase que pecado, todo mundo virou comunidade, né? Porque comunidade daria aquela sensação de mais proximidade entre as pessoas. Igreja não, igreja era uma coisa mais sisuda, né? Apesar que você não vai achar em lugar nenhum especificamente a palavra no original igreja, sempre vai ser comunidade. Mas enfim, as pessoas vão inventando coisas. Então, avivamento não é necessariamente mudança de liturgia. O que é liturgia? Liturgia é o jeito que nós fazemos o culto. Tem uma abertura, tem as canções, tem o ensino, tem a oferta. Pode ser uma liturgia baseada em 2 pessoas aqui na frente dirigindo o culto. Aí canta uma música, depois tem alguém que fala mais alguma coisa, depois canta mais 2 músicas. Liturgia pode ser qualquer uma dessas coisas. Pode ser que a liturgia começa de uma forma onde o pastor já começa falando, ninguém canta nada, todo mundo fica só ouvindo. Avivamento não tem nada a ver necessariamente com liturgia, mas avivamento toca na liturgia. Eu lembro que na época que mais houve, assim, na nossa concepção, nossa forma de compreensão, avivamento na igreja local que eu participava na minha adolescência e juventude, todas essas coisas foram tocadas. Nós não podíamos ainda por um período ter bateria, mas para nós tanto faz. Se tivesse só um violão ou se tivesse nada de instrumento, tínhamos uma fome e sede tão grande de Deus, isso pouco importava, porque nós tínhamos a consciência de que a Bíblia tem razão, que diz, aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. E independe se tem acompanhamento. O que faz a atmosfera, o que faz aquela sensação gostosa de estarmos no ambiente, não deveria ser os instrumentos, mas deveria ser a presença de Deus. Não hesite pegar o teclado, né, e dar aquelas 2 notinhas que fica lá no tempo. Eu não sei como é que chama isso, mas os músicos devem saber. Aquelas 2 notinhas básicas, você coloca no teclado, faz aquele fundo que emociona as pessoas. As pessoas começam a chorar só de ouvir a canção. O que deveria de fato, no avivamento que acontece de fato, é que as pessoas se emocionam com a presença de Deus. Isso é muito lindo. Eu sou um daqueles adeptos que não na nossa liturgia, no nosso ensino, na nossa forma de governo aqui na igreja, no nosso jeito de ser, eu sou aquele adepto que não deveríamos ter
todas as noites uma atividade na igreja. Tem culto da mulher, culto do homem, culto de ensino, culto. Eu sou um dos adeptos que isso não é muito saudável, porque dá a sensação de que você está chamando as pessoas à igreja para ter um compromisso com a igreja. Mas o avivamento, ele gera nas pessoas, ele gera em nós uma sede e fome tão grande que você quer estar todos os dias na igreja. Mas o que te motiva a ir, o que te leva a ir, não é a convocação de um pastor, não é a convocação de uma formalidade. O que te leva a ir é o desejo de estar num ambiente que te favorece a ter tempo para orar e para falar com Deus. Dá para entender essa diferença? Não é um chamamento, não é nada que a igreja possa fazer para que você seja avivado. O que acontece é uma chama que acende dentro de você, onde a sua busca vai levar você ao Eterno, e o Eterno vai fazer com que você tenha vontade de estar num ambiente favorável a se encontrar com Ele. Então nós queremos conversar nessas próximas semanas a respeito desse sentimento, dessa sensação, desta constatação de que avivamento é necessário. Porque se você não conseguir entender o compromisso com Deus, e ter fome de Deus, e ter sede de Deus, e ter vontade de estar na presença de Deus, até o domingo por semana é penoso para você vir à igreja. Você vem porque você tem que vir, porque senão alguém vai pegar no seu pé. Mas quando você é avivado, quando você tem algo dentro de você que te leva na direção do Eterno de Deus, você não precisa que ninguém diga para você, você vai, independente do horário. Pastor, mas e como é que faz quando trabalha o dia inteiro, está cansado, você tem fome, você vai. Quando você sai do trabalho às 7 da noite, vai para uma escola à noite, sai 10h30, você chega na igreja às 11 horas, encontra-se com 2, 3 amigos que também a mesma fome e sede que você fica a noite toda, você fica. Sabe por quê? Porque não é o ambiente que vai trazer fome para você. É a fome que você tem que vai fazer com que o ambiente se torne favorável. Então nós queremos que você entenda nessa noite, meu irmão, minha irmã, que não é o quanto você conhece. O conhecimento é importante. A leitura bíblica é importante. A doutrina é importante. O estar na igreja junto com os irmãos é importante. Mas nada supre, nada vai ter um impacto tão grande na sua vida se porventura o Espírito Santo não te encher, te preencher, e como diz o apóstolo Tiago, você se tornar um praticante daquilo que você já sabe. Porque conhecimento por conhecimento não traz mudanças nas nossas vidas, traz confusão muitas vezes. Então nós queremos conversar um pouquinho sobre isso hoje, amém? Peço a paciência de vocês, e você que gosta de anotar, anote, porque vamos ter vários textos bíblicos e depois, posteriormente, você pode lê-los com mais tranquilidade na sua casa. Avivamento, um transbordar de Deus sobre nós. Vamos ver alguns princípios hoje que podem nos levar a um período de avivamento pessoal. O avivamento não começa com a indicação humana, mas o avivamento começa no coração do ser humano. Aquela necessidade de preenchimento, a necessidade de preencher algo que está lá vazio dentro de si. E quando você tem a consciência de que esse buraco, esse esvazio, esse espaço, tem um nome chamado Deus, você vai correr atrás dele para que ele possa vir e habitar dentro de você. Está escrito lá em Atos, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. Atos capítulo 2, do verso 1 até o verso 4, está escrito: quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos que estavam naquele lugar, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Todo avivamento traz consigo um propósito, e todo propósito aponta para a cruz, todo propósito aponta para o céu. Então, não exige a busca de um avivamento pessoal, de um transbordar de Deus em minha vida, só para me satisfazer. Pelo contrário, quando Deus derrama, Ele derrama com o propósito de nos tornar testemunhas dEle.
Nesse texto de Atos, que vocês conhecem muito bem, o propósito de Deus é que a mensagem, a constatação de que Cristo seria o Messias, a constatação de que Deus ouviu a oração das gerações passadas, mandando o Messias, se cumpriu aqui, porque era uma época de festa, uma época onde havia pessoas de várias regiões, de várias outras cidades, de vários outros lugares, que nasceram de origem, mas que tinham uma língua diferente. Então Deus capacitou aqueles discípulos, aqueles filhos e filhas de Deus naquele ambiente, inclusive Maria, mãe de Jesus, cheias do Espírito Santo, para poder falar na língua de cada um deles. Você imagina vocês aqui, por exemplo, sendo argentinos, italianos, americanos, russos, tailandeses, cariocas, cada um de uma nação diferente, cada um falando uma língua diferente. E de repente estamos em oração. E alguns começam a orar na língua natal sua. Você não está entendendo nada que eu falo, mas você começa a entender o que o outro está falando. E o que o outro está falando são das coisas do céu. Então, quando o avivamento vem, quando o preenchimento do Espírito Santo vem, quando Deus transborda a sua graça, a sua misericórdia sobre nós, existe um propósito nisso, sermos testemunhas. E para isso também faz com que todas as bases da sociedade sejam atingidas. As pessoas que passam na rua, elas não vão ouvir apenas barulhos. Por mais barulhento que esteja aqui, elas vão ver um som suave da voz de Deus. E serão alcançadas e trazidas para junto. Porque é assim que funciona o reino de Deus. Nós não precisamos ficar gritando e nem nos esperneando. Por isso que há muito tempo, principalmente desde que chegamos aqui neste lugar, nós não trabalhamos com eventos, não trabalhamos com grandes eventos e com grandes outros tipos de situações para arrecadar gente, porque a nossa obrigação não é arrecadar gente. Não é empilhar gente, nossa obrigação é propagar o Evangelho de Cristo. E uma coisa que temos que aprender mais uma vez, ou lembrar-nos mais uma vez, é de que quando Jesus deu capacidade de cada um dos seus discípulos, dizendo a eles, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ele estava dizendo o seguinte, vocês precisam ser minhas testemunhas aonde quer que vocês estejam. Algumas pessoas têm a impressão de que precisamos simplesmente sair para pregar, e não estão errados. Porém, o que Deus quer é que cada um de nós pratiquemos aquilo que Ele nos ensinou, aonde quer que nós estejamos. Temos missionários na Índia, temos missionários na Rússia, temos missionários em todo lugar do mundo, temos, sim. Mas temos aqui missionários em todas as áreas comerciais, todas as áreas da sociedade, plantados neste lugar. E o que isso significa? Significa que se você simplesmente viver aquilo que você aprendeu de Cristo e tem aprendido, já basta. E no momento já basta. Você não precisa principalmente ficar pregando, você vive a pregação. As pessoas serão chamadas e colocadas diante de Deus não porque você pregou e fez um apelo, mas porque você viveu os princípios bíblicos e está entendendo que você é uma testemunha dele. O que testemunha? Fala daquilo que Cristo fez. O que Cristo fez em você? Transformou a sua vida. Você era mentiroso, não mente mais. Você roubava, não rouba mais. Você adulterava, não adultera mais. Você enganava, você não engana mais. Você já está vivendo o Evangelho. Você já está pregando o que Cristo fez. Então viva, continue assim, crescendo naquela plenitude que o Espírito Santo vai te levar. Não pare. Não se contente. Não acha que está bom. O bom é inimigo do perfeito. O bom, ele é inimigo daquilo que é essencial. Por isso que Deus, a Bíblia diz que não é ninguém bom entre nós, bom só Deus, porque bom já é excelente por si só. Deus não tem amor para dar para você, Deus é amor. Deus não tem paz para dar para você, Ele é paz. Ele já é tudo. Mas eu e você precisamos entender que nós estamos num processo. Então não podemos nos contentar em só aceitar Jesus, só participar de uma igreja, só sentar num banco e só. Se nós queremos viver com Cristo na eternidade, não basta. Por isso o avivamento é tão importante. Aqui em Atos capítulo 2 tem uma palavra que eu acho muito legal. Tem duas palavrinhas, de repente. Uma palavra interessante, de repente. Estavam orando, estavam conversando com Deus, estavam buscando Deus, estavam se alimentando da presença de Deus. De repente o Senhor ouviu e desceu e fez o que fez. Por isso que você não pode parar a sua busca por Deus, porque o de repente da sua vida pode estar próximo. O de repente que você quer na mudança do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua profissão, pode estar tão perto. De repente pode acontecer um milagre na sua vida, na sua existência.
Por isso você não pode parar. Você não pode parar. Você quer, irmãos, um avivamento na sua vida? Provavelmente, essa vai ser uma pergunta muito importante que somente você vai poder responder nessa noite. Se você quer ou não um avivamento pessoal. E a sua resposta vai definir duas coisas. Primeiro, você não quer porque você está satisfeito com a vida com Deus que você tem. Ou você vai dar uma resposta que vai também demonstrar toda a fome e sede e a sua insatisfação com o seu relacionamento com Deus. Você só pode estar satisfeito ou insatisfeito. Isso vai definir a resposta do seu coração. E a resposta vai definir, ou deveria definir, a ação da sua vida na direção das coisas do Senhor. Porque não adianta você querer e não buscar o que você quer. Não adianta você falar, eu quero, mas não faz nada para que isso aconteça. Não adianta você falar, eu quero que Deus mude a minha vida, mas não permitir que Deus toque em certas áreas da sua vida. Compreende isso? Isso é muito importante para que você entenda e ande comigo até o final. Você quer viver experiências com Deus que você nunca viveu, ou que há muito tempo você não tem vivido? Então ouse mudar a sua vida, ouse mudar o seu dia a dia, ouse mudar a sua agenda, ouse mudar a sua perspectiva de vida para alcançar as coisas de Deus. Tem pessoas que pedem bênçãos ao Senhor e quando essas bênçãos chegam, elas se afastam de Deus. Duas uma, ou não foi Deus que te deu essa bênção, ou você foi totalmente um cachorrão com o Senhor. Tem pessoas que pedem certas coisas para o Senhor, de repente abrem-se portas, as coisas acontecem, e ao invés de chegar até mais perto de Deus, se afastam do Senhor. Isso é infidelidade. Isso nós vamos ver mais para frente, é como se fosse uma idolatria, porque idolatria tem tudo a ver com infidelidade ao Senhor. E nós queremos nessa noite, irmão, que você entenda que você não precisa e não pode, não deve ser infiel ao Senhor acima de todas as coisas. Se você quer ter experiências com Deus, então comece a fazer o que você nunca fez. Se você tem dificuldade de orar, de ler a palavra, comece a orar, comece a ler a palavra. Se você nunca jejuou, comece a jejuar. Se você nunca parou para estar em silêncio com o Senhor, pare pelo menos uma vez por dia. Se você não conseguiu, se você não consegue ficar em silêncio, ou como um colega que eu tinha no seminário, que só conseguia estudar ouvindo AC/DC, bota lá a música alta, bota o trem para tocar e tem o seu momento. Se só assim você tem condições de ficar ativo. Outros não, outros tem que ter uma brisa suave para poder estar. Eu sou esse. Um ambiente favorável. O que importa é que você precisa fazer o que você nunca fez para ter experiência com Deus que você nunca teve. Que você entenda que o piso, o solo, o lugar que você está, sempre vai ser um solo sagrado, porque Deus sempre vai estar junto com você. É promessa do Senhor. Estarei convosco até os fins dos tempos. Então, onde quer que você pise a planta dos teus pés, o Senhor está com você. Portanto, seja fiel, porque Deus é fiel. Mas o que seria um verdadeiro avivamento? Avivar, de acordo com algumas traduções, significa despertar, acordar, tornar mais vivo, apressar, reanimar, cobrar o ânimo. E quantos de nós não estamos assim dentro das igrejas? Dentro dessa igreja, dentro de qualquer outra igreja. Estamos precisando cobrar nosso ânimo. Senhor, preciso ter mais fé. Me reanima aí, me torna mais vivo. Sabe? Aquele sentimento que você tinha quando chegava no pagode. Aquele sentimento que você tinha quando fumava maconha. Aquela sensação, sabe? Nada se compara à sensação de estar cheio do Espírito Santo. Mas só para você ter uma ideia da alegria, do que a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Semana passada, aqui numa conversa, o Alessandro comentou de um estudo que está fazendo sobre e que chamou a atenção dele sobre a questão de ter paz com Deus. Irmãos, é importantíssimo. A Bíblia diz que temos que ter paz com Deus. Isso é muito importante. Por quê? Porque se nós não tivermos em paz com Deus, nós não vamos conseguir cumprir um princípio que Jesus nos ensinou, que é ter paz com todos. Sabe por que você não consegue perdoar? Sabe por que você não consegue se esquecer
de uma ofensa? Sabe por que você não consegue amar as pessoas independente das circunstâncias? Sabe por que você não consegue se livrar do seu passado? É porque você não está em paz com Deus. O que é estar em paz com Deus? É saber que você é uma pessoa que precisa do amor de Deus sobre você e permitir que esse amor entre no seu coração e transforme você. A Bíblia diz que nós somos todos inimigos de Deus. E o inimigo nunca vai ter paz com o Senhor. Mas a paz com Deus significa que você se tornou, você tem a consciência de que você é filho, de que você é amado. E quando você percebe isso, que isso entra dentro de você e te cura e te liberta, vai ser muito mais simples você ter paz com todos, independente das circunstâncias. Porque sempre vai aquele julgamento: eu não estou em paz com fulano ou com ciclano, por quê? Porque ele não merece. Você não está em paz com Deus, porque se estivesse em paz com Deus, você também falaria de si mesmo: eu também não mereço, mas Deus me perdoa. Compreende isso, é um princípio. Uma coisa busca a outra, uma coisa puxa a outra. Nós não somos crentes porque vamos na igreja, nós somos crentes porque cremos em Cristo. E se cremos em Cristo é porque nós cremos naquele que veio para mudar a história da humanidade e nos preparar para estarmos juntos com o Senhor. Jesus disse que não veio para negar a lei, não veio para revogar a lei, não veio para acabar com a lei, ele veio para viver a lei. Porque a lei nos aponta aquilo que é errado. A lei nos aponta o que é erro e nos aponta o caminho da verdade. Cristo é a verdade, o Senhor é a verdade. Então nós não queremos apenas ser pessoas de igreja, nós queremos que a igreja seja algo que reflita a glória de Deus. E eu sei que essa mensagem, que essa palavra não é benquista por muitas pessoas, porque as pessoas querem ouvir que elas serão vitoriosas. Inclusive, por favor, passa na peneira tantas e tantas músicas que você ouve por aí, inclusive dentro das igrejas, por gentileza. Porque Deus não chamou você para ser vitorioso sempre. Isso não é bíblico. Deus não disse que você ainda vai viver a sua vitória. Não é bíblico. O que é bíblico é que você nasceu para a glória de Deus. O que é bíblico é que o Senhor disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O que é bíblico é que você verá a glória de Deus se você crer. O que é bíblico é que você pode ser santo como Jesus foi santo. Outras coisas são palavras que Deus pode até manifestar através de ferramentas de homens e mulheres deles, mas, por favor, tenha discernimento das coisas. Tem música que conforta o nosso coração, mas na verdade massageia o nosso ego para nos dar prazer. E muitas vezes a palavra de Deus não nos dá prazer, nos dá horror, porque nos mostra como nós estamos e como nós somos e como nós poderíamos ser diante dele. Então, irmãos, vamos trabalhar juntos sobre isso. Avivamento, avivar, pedir de Deus ânimo. Avivamento genuíno está ligado a constante mover do Espírito Santo na igreja local, produzindo vida e energia espiritual. A igreja tem paixão por Cristo. Na minha geração, a igreja tradicional era muito litúrgica, no seu sentido mais amplo das coisas. Os irmãos entravam em silêncio, sentavam em silêncio. A oração era em silêncio. A gente nunca sabia quando o cara tinha acabado de orar. Nós cantávamos 2 cânticos do inário. Aí quando começou a avivar, começou a cantar mais uma musiquinha que não era do inário. Mas quando o avivamento veio naquele lugar, naquela casa, o pastor podia estar lendo uma genealogia, aqueles nomes que você não gosta de ler na Bíblia. O pastor podia estar lendo aquilo que havia conversões. Sabe por quê? Porque não era o homem, a presença do homem que fazia a diferença. Era o ambiente que Deus havia construído do jeito dele, no lugar dele, para a glória dele. Quando nós começamos a achar que nós éramos melhores, as divisões começaram a acontecer. Quando nós começamos a pensar, nós que digo os homens daquela geração, começaram a pensar que estavam sendo grandemente usados por Deus, Deus estava se agradando de nós. Nós perdemos o foco de que Deus queria nos transformar em testemunhas dele. E não em ídolos, para que as pessoas pudessem seguir. Avivamento tira o foco da pessoa. O
avivamento traz o foco em Cristo, porque independente das circunstâncias, independente do ambiente, independente do que tem na igreja ou não, é Cristo que aparece, é Cristo que vive, é Cristo que é derramado. Jesus está mostrando num texto bíblico de Mateus capítulo 9, 17, dois elementos fundamentais para que ocorra um avivamento. Está escrito lá em Mateus 9, 17, não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se convertem. Os odres eram aqueles recipientes feitos com pele de animal, onde se guardava o vinho. E tinha que ser algo novo. Por quê? Porque se colocasse vinho novo em odres velhos, os odres iam rachar, eles iam se arrebentar. Porque quando você coloca o vinho novo no odre, com o passar do tempo ali fechado, ele também continua a fermentação dele, ele continua pegando pressão. Se o negócio for velho, ele arrebenta. E Jesus chamando o seguinte: olha, não posso colocar algo novo dentro daquele que não se tornar novo. Por isso Jesus disse à mulher samaritana, ou a Nicodemos: Nicodemos, é necessário que você nasça de novo. Não tem como eu trazer uma visão nova, uma mensagem nova, uma palavra nova para você se você continuar preso aos rudimentos antigos teus. Você precisa entender que algo novo está vindo. O avivamento é isso. É você começar a ter a sensação, a convicção, a percepção de que algo novo de Deus está chegando. E você precisa se tornar alguém pronto para receber isso. Porque senão você vai ser um odre velho e você vai começar a trazer divisão, porque você vai entender que aquele avivamento que está acontecendo é algo humano, carnal, do inferno, porque nunca foi feito daquele jeito e agora começa a ser feito. Como eu disse antes, a liturgia não leva você ao avivamento, mas o avivamento mexe com a liturgia humana. Sabe aquele negócio? Nós sempre fizemos assim, não vamos mudar. Liturgia velha, odres velhos. O que é um odre novo? Nascer de novo, receber coisas novas e ter conhecimento bíblico suficiente para te dar condições de discernir o engano. Discernir o engano. Muitas pessoas querem avivamento, o novo de Deus, mas não querem ser tratadas no caráter, por exemplo. Muito se fala em prosperidade, mas fala-se pouco em perseverança. Muitos querem receber algo de Deus, mas não estão abertos a serem confrontados, esticados, desafiados e renovados para a glória de Deus. Por isso é necessário que o odre velho seja rompido para que nasça um odre novo. Dá para entender? Deus quer mexer com você de dentro para fora, meu irmão, não é de fora para dentro. Deus não está preocupado hoje que você pinte as unhas, corte cabelo, use a barba ou não. Deus quer você de dentro para fora. E se Ele achar que você fica mais lindo sem batom, sem barba, sem cabelo comprido, Ele vai falar para você. Algo que vem de dentro. Algo que começa aqui dentro. As pessoas vão te conhecer não porque você é crente. Ah, porque eu não fumo. Por que você é crente? Porque eu não bebo. Por que você é crente? Porque eu não vou em balada. Por que você é crente? Ah, por isso, por aquilo. Não. As pessoas têm que conhecer você como crente porque você está se tornando um Jesus em miniatura no mundo que você está vivendo. E você vai saber discernir aquilo que convém para você e aquilo que não convém para você. É crescimento, é maturidade. É maturidade. Os jovens têm muito essa mania: pastor, até onde eu posso ir? Tem um abismo, até onde eu posso ir? Até na pontinha? Está de boa? Pastor, eu posso fazer isso? Pastor, eu posso fazer aquilo? Pastor, rapaz, em primeiro lugar, que eu não sou teu pai nem tua mãe. Em segundo lugar, se você quer de fato saber o que você pode e não pode, converse com o pai. Conversa com ele. Esteja disposto e aberto para ouvir ele falar com você. Porque senão você vai continuar fazendo as suas coisas e vai sempre colocando a culpa no outro. Ah, não, mas eu fiz isso porque o fulano deixou. Não, eu falei isso porque eu fui ensinado assim. Não, para. Eu como pastor posso falar um monte de asneira aqui, você vai seguir, vai se dar mal, depois jogar a culpa em mim. Culpa é sua, que não leu a palavra, não orou, não cresceu, não jejuou e não teve discernimento. Fala, pastor, você está fora da curva aí. Irmão, nós precisamos crescer juntos. Por favor, eu sou pastor, mas também sou ovelha.
eu também preciso crescer. Eu preciso me desenvolver. Eu também preciso aprender. E por que existe igreja como essa, instituição religiosa como essa, um lugar desse? É para que nós cresçamos juntos, não deixemos ninguém para trás. Para que nós, se alguém está mais lento do que nós, tenhamos paciência de esperar o outro chegar até nós, ou vamos até ele, pegar ele, levar ele conosco. É o que a Bíblia diz, tenha paciência com aqueles que são novos na fé. Você não é melhor porque conhece mais do que eu, que não conheço nada. Pelo contrário, somos todos iguais diante do Senhor, pecadores como qualquer um outro. Mas temos que ter a iniciativa de buscar respostas e crescimento naquele que de fato nos oferece, que é o Senhor. A igreja é um agente local para levar você à pessoa e à presença de Deus. Não é a igreja que te salva, é Cristo que te salva. Não é a igreja batista, católica, seja A ou B, que vai fazer com que você chegue ao céu. Porque nós somos uma igreja local. Mas existe uma igreja invisível do Senhor, que é composta por tantas outras pessoas quanto você nem imagina em toda a parte desse mundo. Mas não são batistas, não são presbiterianos, não são assembleianos, não são católicos, são pessoas que renderam suas vidas a Cristo, e eles são de Cristo, pertencem a Cristo e são para a glória de Cristo. Amém? Estamos aqui porque nós gostamos, nos apaixonamos e gostamos uns dos outros. Nem tanto assim às vezes, mas gostamos uns dos outros. Você não sabe o prazer que eu tenho, irmão, de chegar aqui na igreja e ver o irmão Eduardo naquela cozinha fazendo café. Quando ele começou a fazer isso de uma forma voluntária, ele avisava: o café está pronto para quem está ali fora. Aí ia eu, ia mais um, mais dois. Hoje ele já traz uma bandeja com mais de 12 copos. Já sai distribuindo para o pessoal que está aqui. Alguém mandou? Alguém pediu? Alguém exigiu? Não. Mas quando ele não vem, faz falta pra caramba. Precisa fazer um discípulo já, meu irmão. Irmão, na casa do Senhor você vai aprender a servir, não porque alguém mandou, mas porque você teve visão de que ali é uma necessidade, por mais simples que possa parecer. Todos nós somos capacitados por Deus para poder servir. Todos nós somos capacitados por Deus para poder ser útil na vida de alguém. Ninguém entre nós é inútil diante de Deus, irmãos, desde que você esteja disposto a aprender com o Senhor a servir. Foi isso que Jesus fez. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir, mesmo tendo toda a autoridade, toda possibilidade, todo o direito de ser servido. Então, quando ele veio nos servir, ele disse: agora vocês têm que fazer a mesma coisa que eu fiz, inclusive me servir agora. Nós somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Sabe, você quer o novo de Deus? Você quer o avivamento de Deus? Então vamos lá. Os estudiosos bíblicos concordam que o reinado do rei Josias, lá na Bíblia, trouxe um tempo de despertamento e avivamento. Passaram-se 4 ou 5 ou 6, não lembro agora exatamente, reis antes de Josias que foram desastres, que levaram o povo de Deus, o povo de Israel, à idolatria, à imoralidade, levaram eles para muito longe de Deus. E Josias, quando ele assumiu o trono, ele tinha 8 anos de idade. Ele era o herdeiro. Com 8 anos de idade, eles fizeram ele rei. Depois de 8 anos, quando ele tinha 16 anos de idade, ele começou a buscar a face de Deus. Porque ele começou então a ter entendimento e compreensão de tudo o que estava acontecendo na sua nação. E com 16 anos ele começou uma revolução que todos os estudiosos, ou muitos pelo menos, concordam que trouxe um avivamento espiritual sobre o reino dele. E o que Josias fez? Em primeiro lugar, ele buscou a Deus. Se você abrir sua Bíblia lá em 2 Crônicas, no capítulo 34, que é um dos textos que fala sobre a história dele, 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 3, na primeira parte, está escrito assim: no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar a Deus, o Deus de Davi, o seu antepassado. Ele ouvia as histórias dos seus pais, dos seus avós, ele ouvia a história do seu povo. E ouvindo as histórias, ele começou e decidiu então a buscar o Deus da história. Ele começou a buscar o Deus das referências. O texto está certo ou errado? 2 Crônicas? Está certo? Beleza.
De vez em quando eu dou uma escorregada. Então, a primeira coisa que Josias fez para trazer avivamento sobre a sua nação foi buscar a Deus. Não percamos mais tempo. Quantos jovens até 16 anos nós temos aqui hoje na igreja? Levanta a mão. Quantos jovens até 16 anos? Levanta a mão. Isso, tenha medo não, vergonha. Até 16 anos de casado, de crente, não. Só de idade mesmo. Desculpa aí. Então, todos vocês estão todos, de acordo com a Bíblia, vocês aí jovenzinhos estão aptos para serem reis que vão mudar a nação do Brasil. O que vocês precisam fazer? Se formar em medicina, se formar em advocacia, se formar em engenharia. De acordo com a Bíblia, vocês precisam começar a orar, a buscar a face de Deus, a buscar a Deus, o Deus dos seus pais, os Deus dos seus avós, se é o mesmo da qual você acredita que existe e que pode fazer diferença na sua vida. Você que é mais velho do que 16 anos, você precisa também fazer a mesma coisa. Você precisa entender algo que é importante. Nada começa na nossa vida de transformação se não for através de uma vida de oração. Joel capítulo 2, verso 28, diz assim. Em Joel capítulo 2, você vai ler Joel capítulo 2. Você vai ver a história magnífica sobre profecias do final do tempo. Palavras que vão apontar para você acontecimentos nos fins dos tempos. Mas no versículo 22 está escrito: derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. E ainda em Jeremias 29:13 está escrito: vocês me procurarão e me acharão, quando me procurar de todo o vosso coração. A oração é para os adolescentes, é para as crianças, é para os jovens, é para os adultos, é para os mais velhos. A oração é a chave que nos transforma, porque oração é falar com Deus e ouvir Deus falar conosco. Já falei algumas vezes aqui, vou repetir mais uma vez. Quando você for ler a Bíblia, não leia a Bíblia como um livro qualquer, mas leia como cartas que Deus escreveu para você. Então converse com Ele. Quando você lê um texto como foi lido aqui, o Salmo 92, você leia o Salmo 92 e começa a dizer: Senhor, fala comigo através da sua carta que você escreveu aqui. E Deus vai falar com você. Leia o Salmo 91 e diz: Senhor, independente da mandinga que tem, que as pessoas fazem da mandinga aqui no Salmo 91, fala comigo através desse texto. Conversa comigo. Sabe, a oração é algo que vai fazer com que você não fique perdendo tempo, mas que você ganhe energia espiritual, que você ganhe fôlego espiritual. A oração vai fazer com que você compreenda e entenda aquilo que você talvez nunca conseguiu perceber. A oração vai fazer com que você se aproxime de Deus. Há uma promessa, meu irmão, uma promessa. Se buscarmos, em Jeremias tem a promessa, se buscarmos nós vamos encontrá-lo. Amém? Quem quer ter um encontro com Deus aqui? Levanta a mão. Eu quero. Eu quero. E não é aquele encontro de final de semana, irmãos, que é muito bom por si só, mas passa rapidinho. Deus quer trazer para nós um renovo, uma coisa espiritual que seja permanente, que faça com que nós possamos transpassar qualquer dificuldade. E sabe uma coisa que eu tenho aprendido? O avivamento, ele vem com uma força tremenda, ele faz mudanças radicais que vão lhe ajudar a enfrentar os próximos anos da sua existência. E mesmo quando você achar que você está fraco, você vai ter aquele tempo de oração com Deus, onde o Senhor, o Espírito Santo, vai interceder em seu favor, mesmo que você não tenha compreensão de nada, porque Deus é aquele que quer ajuntar. A segunda coisa que Josias fez, além de buscar a Deus, a segunda coisa que ele fez foi remover a idolatria. Está escrito em 2 Crônicas 34, no verso 3, a segunda parte dele até o versículo 4, o seguinte: no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém nos santuários locais, dos postes de Aserá, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal.
e sob as suas ordens foram derrubados os altares de Baalaíns. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles, e também despedaçou e reduziu o pó, os postes de Acerá, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Aqui um parênteses bem grande. Não seja louco, doido, varrido, de sair por aí em nome do Senhor quebrando as imagens de outras religiões, entrando em ambientes que não são sua religião e fazendo barbaridades. Você não tem o direito de fazer isso. Deus não mandou você fazer isso. Deus não manda um crente fazer isso. Tenha respeito. O que Deus está falando aqui nesse texto especificamente, como outros textos, é que estas coisas estavam dentro da igreja que dizia ser do Senhor, do povo que dizia ser do Senhor. É como se você pudesse entender o seguinte: eu estou chegando na igreja como pastor, e o pastor Alessandro, que estava aqui há 20 anos, ele tinha feito que vocês colocassem imagens e esculturas aqui dentro, que vocês fizessem cultos aqui com sacerdotisas sexuais, que ele tivesse feito com vocês, levado vocês a fazer sacrifícios dos seus filhos, queimando-os, e eu chegava e falar assim: está tudo errado, isso aqui não é casa de Deus, então nós vamos mexer aqui dentro. Fecha aspas. Compreende isso? Deus está chamando você para renovar e avivar a casa dele, e a partir disso alcançar aqueles que porventura estarão a caminho. Deus não nos fez homens e mulheres para apontar o erro dos outros. Deus nos fez homens e mulheres para consertar os nossos erros e, através do conserto dos nossos erros, viver uma vida digna a qual as pessoas queiram experimentar também. Nós somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. Pastor, então não posso pregar se eu estou vendo uma coisa errada? Jesus disse: antes de você querer tirar o cisco do olho do irmão, tira a trava do teu. O que ele quer dizer com isso? Antes de você julgar, julgue a si mesmo. Antes de você criticar, critique a si mesmo. Antes de você quiser mudar, mude a você mesmo. Compreende isso, meu irmão? Josias foi levado então a remover a idolatria de dentro da casa do Senhor, naquela casa que as pessoas falavam que eram do Deus criador de todas as coisas. Josias foi levado a fazer uma reforma absoluta e absurda na casa de Deus. A descrição de como a idolatria naquela época em Israel é muito, muito impressionante. Como o povo se afastou de Deus. A idolatria do nosso tempo. Entretanto, a idolatria dos nossos tempos, eu vejo de uma forma diferente. Nas igrejas contemporâneas, nas nossas igrejas, não são imagens ou altares necessariamente que nos levam à idolatria, mas rebeldia e arrogância sim. Nas igrejas contemporâneas, nas igrejas modernas, elas têm muito que lutar contra arrogâncias e rebeldias diante do Senhor. E a Bíblia diz que rebeldia é como se fosse idolatria. Rebelião é como se fosse idolatria. As igrejas modernas que adotam, por exemplo, a teologia liberal, onde tudo é possível, tudo é permitido, porque Deus é amor, ou seja, eu posso viver a vida que eu quiser, do jeito que eu quiser, da forma como eu quiser, não devo prestar contas a ninguém, porque Deus é amor e vai me salvar de qualquer jeito. As pessoas e as igrejas que pregam isso, elas estão dizendo que o mais importante é ter prazer, ter satisfação pessoal, aceitação, riqueza, lucro, fama, poder, luxúria e coisas semelhantes a essas. Muito mais importante do que santificação. E a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Igrejas que adotam a teologia liberal são igrejas motivadas por ter. Eu preciso ter, eu quero muito, eu não abro mão porque é bom para mim. E nós aprendemos desde criança uma canção que diz: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, feliz estou, contente, oh, Deus é bom para mim. Uma teologia onde Deus é o centro, Cristo é o centro de todas as coisas. Quanto a esse tipo de comportamento, veja só o que Paulo declarou à igreja de Colossos, lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 5. Paulo chama a atenção de uma igreja na sua direção, dizendo o seguinte: façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E ele coloca lá o que faz parte da natureza
terrena das pessoas: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e cobiça, porque isso também é idolatria. A idolatria da nossa geração, queridos, não é necessariamente uma imagem de escultura. Nas igrejas evangélicas, a idolatria são panos, são objetos, são vassouras, são flores, são águas. A idolatria é tão grande porque as pessoas são movidas por arrogância, rebeldia, como se tudo o que eles fizessem fosse para a glória de Deus e tudo o que eles fazem é para suas próprias glórias. A palavra ganância significa desejo extremo pelo lucro. Dinheiro, possessões, posição, conforto, aceitação das pessoas, prazer, poder. Devemos também nos lembrar que a idolatria na Bíblia, irmãos, é comparada à infidelidade conjugal. Um dos textos bíblicos está lá em Jeremias capítulo 3, verso 20. Está escrito lá, Jeremias 3, 20. Mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó povo de Israel, declara o Senhor. Quando você e eu colocamos algo no lugar de Deus, nós estamos sendo infiéis. Por isso que o pecado de adultério é um pecado tão grave diante do Senhor, porque ele é uma parábola do relacionamento que Deus quer ter com a sua igreja. Então nós precisamos entender nos detalhes. Quando o nosso coração, irmão, se volta para a idolatria, significa que nós fazemos como um cônjuge fez, trai o seu parceiro. Mas sabe de uma coisa? Deus não quer ser apenas o primeiro, Ele quer ser o único nas nossas vidas. Algumas pessoas, quando lêem o texto bíblico dizendo, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e se equivocam em achar que Deus quer ser só o primeiro. Ele não quer ser só o primeiro, Ele quer ser o único. O primeiro pressupõe que vem o segundo, que vem o terceiro, que vem o quarto, que vem o quinto. Deus é único. Não há nenhum outro Deus que você precisa se curvar. Então, Deus seja o primeiro e o único da sua vida. É como nós cantamos, ao único que é digno de receber a honra e o louvor. Não se curve. Mateus capítulo 6, verso 24 diz, não se pode servir a dois senhores. Não se pode servir ao Senhor e a Mamon, que é o Deus das riquezas, porque você vai chatear um dos dois. Você tem que ser fiel à sua esposa, fiel ao seu marido, fiel ao seu Deus, fiel àquilo que você crê. Quando o nosso coração se volta para a idolatria, nós somos infiéis. A terceira coisa que Josias fez, no avivamento que ele trouxe, o que ele proporcionou, que ele encaminhou para que Deus pudesse fazer na terra, 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 8. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maaseias, governador da cidade, com Joá, filho do secretário Jocás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Ele deu ordens para que, escutem, vai lá, limpa tudo. Limpa tudo. Vamos restaurar as coisas. Vamos colocar as coisas nos devidos lugares. Restaurar o templo significa que você precisa tirar coisas de dentro para que aquilo possa estar pronto para receber. E a mesma figura de odres precisa tirar coisas velhas e colocar e deixar disponível para coisas novas entrarem. Também impressionante o que virou o templo do Senhor, a casa de Deus naquela época. Até a prostituição cultual, como falei anteriormente, se praticava dentro do templo. Sabe o que é prostituição cultual? É quando o homem vem à igreja para ter relações sexuais com uma prostituta, que se chama sacerdotisa prostituição, porque ele quer receber bênçãos. Ao nível que a igreja de Deus chegou. Ao nível que a igreja de Deus chegou. E é interessante que todo o processo, você vai ver aqui, no 18º ano do reinado, quantos anos Josias tinha aqui? Se ele começou com 8 anos de idade. 18 mais 8 dá quanto? Preciso de matemática agora, preciso ajuda dos universitários. 26 anos. E quando que ele começou o processo de avivamento? Aos 16. Então, em 10 anos, o processo de avivamento estava acontecendo na vida de Josias.
Mas por que então que ele não fez tudo de uma vez? Começou a buscar a Deus, começou a restaurar o templo, começou a limpar tudo, porque existe um processo para que as coisas permaneçam para sempre, ou permaneçam na geração que tem que permanecer. Então, quando você começar a ter experiências com Deus, não pensa que Deus vai mudar tudo de uma vez. Porque Deus primeiro vai mudar você, para que você entenda o processo e para que você possa fazer parte da restauração. Entende isso? Ok? Amém. Continuamos. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, no capítulo 6, 18 a 20, Paulo está tratando também de questões da imoralidade sexual. Ele escreve assim, Paulo, lá na igreja de Corinto. Ele já escreveu para Colossos, agora está escrevendo para Corinto. Ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros, presta atenção nesse texto, irmão, se você conseguiu abrir, ouça pelo menos. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo. Mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Verso 19. Acaso não sabem vocês que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Pegando o que Josias fez, restaurar o templo, é necessário que nessa busca de oração, de jejum que você vai começar, você comece a pedir para que Deus venha limpar você. Não existe nenhum pecado cometido que não possa ser perdoado. A Bíblia diz que apenas um pecado, contra que a blasfêmia do Espírito Santo, não há perdão. Mas blasfêmia contra o Espírito Santo é quando a pessoa já não quer mais ser corrigida por Deus, não quer mais ser encaminhada por Deus. Então, se você ainda não está nesse nível de não crer em Deus, o nível de você não querer mais saber orientação de Deus, se você não está nesse nível, todo pecado que você cometeu está passivo de perdão. Confesse ao Senhor, entregue ao Senhor, se arrependa e mude de vida. O texto diz que todos os pecados que nós cometemos são fora do corpo, ou seja, ele não afeta necessariamente a sua comunhão com o Senhor, mas o pecado que você faz no corpo, através da imoralidade sexual, ela interfere na sua intimidade com Deus. Por isso que é tão importante você cuidar muito mais do seu relacionamento com Deus do que os demais relacionamentos. A pergunta que se faz é: como está o templo de Deus aí? Como está o templo de Deus aqui? Como está o templo de Deus aí? Temos tratado das nossas feridas ou ainda continuamos voltando a elas vez ou outra para marcar um encontro? Como temos usado o nosso corpo? Nós temos lidado com o nosso passado das frustrações e incertezas ou ainda continuamos nos alimentando desse passado? Temos agido ou reagido às situações da vida conforme os traumas que sofremos, ou temos ação e reação, ou conseguimos entender que nós somos o templo do Espírito Santo, estamos sendo restaurados para que Cristo habite em nós, e para que isso aconteça é necessário que haja uma entrega. Como semana passada falei, como confiar em Deus? Entrega. Entrega. Como saber que Deus está cuidando de mim? Entrega. Mas não tente pegar de volta. Entrega e descanse no Senhor. Precisamos entender que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho restaura e muda vidas. Ele quer curar feridas, ele quer trazer você a renovo. E em último lugar, Josias, ele valorizou a palavra de Deus. Está escrito em 2 Crônicas 34:14. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por Moisés. Por tantas e tantas gerações, a prática de culto foi abandonada, a prática de oração ao Senhor foi abandonada, foi introduzido o culto a Deus pagão, a coisas estranhas, e o livro estava no canto jogado e guardado. Ignoravam a palavra de Deus. Chega a ser inacreditável o que aconteceu, mas será que nós muitas vezes não fazemos a mesma coisa? Será que muitas vezes nós também não ignoramos a palavra de Deus
deixando-a de lado, e nós começamos a agir de acordo com o que nós achamos, com o nosso senso de justiça, com o nosso senso de responsabilidade, e a palavra está lá não sendo utilizada para nos instruir, nos corrigir e nos colocar diante de Deus? Será que nós não estamos fazendo praticamente a mesma coisa que essa nação fez? Abandonamos a Deus, nos tornamos idólatras, sujamos o templo do Senhor com os nossos pecados, e nós não damos voz à palavra de Deus dentro de nós. O livro estava jogado num canto qualquer, e ninguém nem sabia que ele estava lá naquele canto. Quantas vezes você sai para a igreja apressado porque teve um dia corrido e faz aquela grande pergunta para os demais familiares: alguém viu a minha Bíblia? Alguém sabe onde que ela está? A conotação de que você na semana nem tocou nela. Talvez o mês inteiro você nem tocou nela. A palavra está lá. E você quer ter momentos de intimidade com Deus, você quer ter momentos de experiências com Deus, mas você não tem contato com Deus. Fica difícil. Fica difícil você querer ter filhos e não ter contato, intimidade com seu marido, com sua esposa. Porque milagre mesmo só no Jesus, né, irmão? Fora isso aí, a gente sabe que é outra coisa. Entende o que eu digo? Valorizar a palavra de Deus. Enquanto os irmãos vêm aqui para frente, os demais da banda, aí faz de conta que está acabando, mas não está. Eu quero te falar assim, tem um irmão chamado John Piper. Não sei se alguns já leram algum livro dele. Ele é um batista bem radical. John Piper falou um tempo atrás algo muito interessante. Ele disse o seguinte: as redes sociais, na opinião dele, as redes sociais vão ser parâmetro para julgamento dessa geração como nenhuma outra antes teve. Na opinião de John Piper, as redes sociais vai ser o parâmetro de Deus para julgar essa geração como nenhuma outra geração antes foi julgada. Por quê? Porque, de acordo com John Piper, as redes sociais serão a maior prova de que nós não oramos e não lemos a Bíblia, não porque não tínhamos tempo, mas porque nós não tínhamos de fato ela como prioridade. Compreende isso? John Piper diz: sabe aquilo que alguns advogados, a gente vê em filme também, olha, você não deve gerar provas contra você mesmo? John Piper diz: as redes sociais são em si só uma prova de que você não ora, não lê a Bíblia, não porque você não tem tempo, mas porque você não vê isso como prioridade. Qual é o foco, irmãos, do cristianismo? Qual é o foco do cristianismo? Ah, pastor, evangelizar o mundo todo, e por toda a terra. Não, está lá em Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Qual é o foco? O propósito do cristianismo é que nós conheçamos o Senhor e que nós nos esforcemos a conhecê-lo. O propósito do cristianismo, irmãos, o foco do cristianismo não é só falar dele, mas é conhecer e nos esforçar por conhecê-lo, para não falar aquilo que nós achamos e queremos, mas aquilo que ele falou, aquilo que ele ensinou e aquilo que ele quer que nós façamos. O pastor e escritor A.W. Tozer, um dos que eu mais gosto de ler, escreveu: enquanto alguns procuram erros na Bíblia e enganos nas traduções bíblicas, um homem sincero, com uma Bíblia aberta, sem dúvida nenhuma, encontrará bem depressa o que há de errado consigo mesmo. Ele diz, A.W. Tozer, enquanto alguns procuram erros nas Bíblias, erram nas traduções, enganos nas traduções bíblicas, apenas um homem ou uma mulher sincera, com a Bíblia aberta, lendo, conhecendo Jesus, vai com certeza rapidamente descobrir os seus próprios erros. Avivamento, irmãos, consiste no reforço da fé em Deus pelos cristãos. Leonard Reville diz, um escritor norte-americano já falecido, num livro que ele escreveu, O que tarda um pleno avivamento, ele escreveu: o que nos impede de viver um avivamento é que nós estamos satisfeitos de viver sem ele. Em outras palavras, o que impede um crente de buscar avivamento, intimidade, proximidade com Deus, é porque ele está satisfeito com a vida que ele está levando. Está satisfeito sem a cobrança do céu.
porque ele prefere a cobrança de um líder religioso do que a cobrança do Espírito Santo. Abacuque estava ciente de que o povo estava pecando contra Deus. Na geração de Abacuque havia injustiças, violência, idolatria entre o povo de Deus. Você pode ler isso em Abacuque capítulo 2. E por consequente fazia-se urgente uma mudança de vida entre os filhos de Israel. Você vai mais uma vez enxergar aqui que mais uma vez o que Deus quer é que a partir dos seus, da sua igreja, do seu povo, as coisas mudem. Mas o mundo precisa mudar, o Brasil precisa mudar. O que precisa mudar somos nós, a partir de nós. E vendo essa necessidade, Abacuque capítulo 3, versículo 2, você vai ler o seguinte: ó Senhor, ouvi falar do que tens feito e estou cheio de temor. Faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também os vejamos. Mesmo que o Senhor esteja irado, tenha compaixão de nós. Oração de que alguém consciente dos seus erros, dos seus pecados, mas que tem vontade de ter um avivamento em sua vida. Irmãos, o avivamento ela produz pelo menos 3 coisas na vida daqueles que o buscam. Avivamento produz na vida do crente rendição, submissão e temor. E não é um temor de medo, desespero, é um temor de respeito pela palavra de Deus. Você não é aquelas pessoas, não vai ser aquelas pessoas que chamam Jesus de você só porque acham que tem intimidade com Ele. Você até pode chamá-lo de você, mas porque você vai ter intimidade com Ele. Algumas expressões que nós usamos não dão a conotação de que de fato nós somos o que nós estamos experimentando em Cristo. A nação de Israel experimentou o avivamento por causa da escolha que Josias fez. Josias escolheu orar, ele escolheu buscar a Deus. Ele escolheu tirar toda idolatria de dentro de si mesmo. Ele decidiu, ele escolheu restaurar o templo que era a sua própria vida e escolheu valorizar a palavra de Deus. Se você quer um avivamento na sua vida nessas próximas semanas, por favor, entenda isso. Ore. Tire a idolatria da sua vida. Peça para que Deus restaure o templo que você é para a glória dele. E valorize a palavra dele. Eu coloquei 4 coisas, mas não tem como você dividir ou separar uma das outras. Você vai orar, você vai buscar na palavra adorar aquele que merece a adoração. Quero terminar nossa reflexão de hoje voltando à pergunta do início. Você quer um avivamento em sua vida? Afinal de contas, um coração genuinamente avivado incentiva outros também. Eu não preciso que 100% de vocês levantem a mão e digam: pastor, eu quero um avivamento na minha vida. Eu não preciso disso. Deus precisa apenas de um entre nós que esteja disposto a começar, que esteja disposto a pagar o preço. Nas próximas semanas nós vamos ver histórias de pelo menos 3 países que foram praticamente mudados por um avivamento, porque uma pessoa decidiu buscar a face de Deus, porque uma pessoa decidiu tirar o foco de si mesmo da idolatria, decidiu limpar o templo que Deus habitava na vida dele e valorizou a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que faça resplandecer a glória dele sobre a sua vida e sobre a sua casa, hoje e sempre. Amém.